Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Meu nome é Yasmin Ferreira Alves e hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho que tem muito no meu coração, que é o nosso material, a assinatura de Deus no ritmo da vida. O nosso trabalho, ele quer tratar sobre um tema muito importante, né? O coração humano, ele é o compasso da vida, ele dá o ritmo. Ele é uma bomba que há dentro de nós, com que ele faz com que todas as estruturas elas consigam ser executadas da melhor maneira. E dentro do coração tem uma estrutura bem pequena, discreta, mas ela é muito importante, ela é imensurável, que é o nosso objeto de estudo, o nosso material. Ele é localizado na parede do átrio direito e, apesar de ser bem pequeno, ele é considerado o marca-passo do coração. Ele é responsável pelos impulsos elétricos que fazem o coração bater e sem pensar, e a gente faz, né, esses impulsos sem que a gente tenha que pensar em fazer e executar eles. E essa função, ela é feita diariamente mais do que 100 mil vezes durante o dia. Ela vai manter a circulação sanguínea contínua, coordenada, ela tem que irrigar todo o corpo para nos fazer ter oxigênio e nutrientes. O fato de um sistema tão preciso e autônomo operar dentro de nós de forma constante e harmoniosa desperta não apenas a admiração científica, mas também uma admiração, uma reflexão espiritual, né? Seria o reflexo do acaso uma ordem e complexidade tão grande quanto essa? Ou existiria algum tipo de criador, né, que estaria pensando nos detalhes da vida? O nosso objetivo do trabalho tem como compreender o papel fisiológico do nosso material e refletir como a sua estrutura e função evidenciam a harmonia entre a ciência e a fé. Então, reconhecendo como um símbolo do design inteligente na criação da vida. Mais do que compreender anatomia, fisiologia, buscamos entender e perceber como a regularidade dos batimentos cardíacos pode ser interpretada como um sinal de propósito, um lembrete da mente criadora que há por trás de toda a complexidade da existência humana. A nossa metodologia ela vai tratar-se de uma revisão bibliográfica narrativa. Então, a gente se baseou em livros, né, clássicos da fisiologia humana, que é o caso do Guyton, Hall, Katz, além de artigos científicos que abordam a eletrofisiologia cardíaca e funcionamento do nosso material. A gente também fez reflexões teóricas sobre autores criacionistas, como é o caso do Jonathan Safati, e do Aniguish também. Eles discutem a presença de propósito e ordem na natureza. Como resultado, né, da nossa discussão, das nossas pesquisas, a gente pôde ver que o ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista fisiológico, o nosso material ele é formado por células especializadas. Elas são as células marca-passo e elas são autoexcitáveis. O que isso significa? Que elas têm a capacidade de gerar por elas mesmas potenciais de ação espontaneamente e criar impulsos elétricos sem depender de estímulos externos. Essa propriedade é conhecida como automatismo cardíaco. E esse processo ocorre por meio da movimentação controlada de íons, sódio e potássio, através das membranas celulares, da passagem delas. Então, essas trocas iônicas, elas geram variações elétricas que propagam pelos átrios, e assim elas vão alcançar o nó atrioventricular, que se distribuem pelos feixes de His e as fibras de Purkinje. Enfim, toda a anatomia do coração, né? E vão garantir uma contração coordenada e eficiente das camadas cardíacas. Essa sequência elétrica é altamente precisa. Qualquer desequilíbrio mínimo pode gerar arritmias cardíacas sérias. E mesmo assim, o sistema funciona com perfeição, com constância e durante toda a vida, de uma forma autônoma e autorregulada. Do ponto de vista criacionista, essa complexidade e precisão não são frutos de um acaso, e sim de um planejamento intencional. E a regularidade e a harmonia presente nesse mecanismo apontam para uma mente inteligente, que percebeu um sistema perfeitamente ajustado. E em conclusão,
o nosso material ele não é apenas uma estrutura anatômica que inicia o batimento cardíaco. Ele é um testemunho de harmonia entre fé e ciência. A sua capacidade de gerar impulsos elétricos de forma autônoma, precisa, constante, ela evidencia um planejamento inteligente, com uma sabedoria que transcende o acaso. A ciência, ela nos revela como o coração funciona, e a fé nos faz enxergar que ele funciona com tamanha perfeição. E estudar o nosso material é, de certa forma, complementar a assinatura divina, impressa na fisiologia humana, uma expressão viva de seu cuidado e da intencionalidade de Deus a nos criar. Então, o ritmo constante do coração, ele é sustentado por esse pequeno nó. Ele nos lembra que a vida foi projetada com amor, precisão e propósito. E que em cada batimento há mais do que a biologia, né? Há a marca do Criador. E aqui são as nossas referências que usamos para o trabalho. E aqui eu me despeço de vocês, obrigada pela atenção. Esse trabalho ele tem uma grande importância para nós, porque ele testifica muito da nossa fé e nos faz juntar a enfermagem, que é a nossa área, né, a área da saúde, com a evidência mais clara e mais precisa de um Criador que nos fez com propósito e amor.